Meu nome é Diego Bringel, eu venho agora, sou advogado, venho tratar de um assunto extremamente importante para mim e para você também. Apesar de ser casado, eu vejo muito hoje a questão da união estável. A união estável, o amaziamento, né, o companheirismo está muito em voga hoje. Por quê? Porque acaba não gerando os mesmos e específicos as mesmas relações que um casamento gera. Na verdade, o que eu venho trazer aqui hoje é que você que vive de forma familiar, independentemente do tempo, você já está vivendo de forma como se marido e mulher fosse debaixo do mesmo teto, convivendo habitualmente, tendo as suas atividades, você já está em união estável. Você já tem direitos sucessórios, ou seja, na perda do seu companheiro, você já pode pleitear a entrada no inventário para receber a sua cota parte, direito também de dissolver essa sociedade, direito de receber pensão alimentícia. Olha, são muitos os direitos. Embora eu como advogado, analisando a coisa ali stricto sensu, eu penso que é melhor casar do que viver em união estável. Porque o casamento, ele traz uma segurança jurídica muito maior do que a questão da união estável. Aí você diz, não, mas eu não quero tanto compromisso, eu quero uma coisa mais light, eu quero ter direitos, mas também não quero ficar muito compromissado. Aí é que pode morar o grande problema. Eu vou te dizer por quê. Vou te dar, por exemplo, 2 motivos que você desconhece. Você que é casada, vamos lá, você é casada, tem um filho. E o pai dele está dizendo que, vamos dizer que o pai faleça, vamos colocar dessa forma. O pai faleceu e você teve o filho. O filho está ali, está crescendo e tal, você quer registrar a criança. Se você vai ao cartório com a sua certidão de casamento, então você pode registrar a criança em nome do falecido. Quem quiser que conteste. Já você que vive em união estável, você não pode fazer isso. Você vai ter que pedir para exumar o cadáver, ou vai ter que pedir para fazer DNA com a família. Eu estou destacando 2 pontos negativos. 2 pontos negativos. Não estou dizendo que você vai perder o seu direito de pleitear a paternidade. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a união estável não te equipara nesse sentido ao casamento. Numa outra vertente, essa semana eu tive um caso semelhante, um caso parecido. Uma pessoa que vivia união estável me procurou a respeito do marido. Veja bem, olha só que coisa interessante. O marido falece, certo? A mulher, então, ela vai, logicamente, não por uma questão material especificamente, mas ela vai procurar abrir o inventário. Ela vai concorrer como se fosse uma esposa? Não, não vai concorrer como se fosse uma esposa. Ela vai ter que batalhar dentro do inventário como uma herdeira comum. Então são 2 pontos que eu quero destacar aqui, que valem a pena destacar para que você possa pensar. E eu tenho mais 2 aqui para comentar rapidamente, que me veio à memória. Num outro caso de falecimento do seu companheiro, da sua companheira, você pode chegar e exercer um direito dele, pedir uma indenização, ou buscar a Justiça do Trabalho para receber os direitos dele, ou buscar a Previdência Social para receber a sua pensão por morte? Também não. Você primeiro vai ter que pedir o reconhecimento da sua união estável para depois conseguir esses benefícios. E, lamentavelmente, todos vocês sabem que a justiça brasileira é lenta, é lerda, praticamente não funciona. Não quero dizer aqui que todos são assim, mas é a regra geral. E você vai ter problemas com isso. Então, viver em união estável é uma coisa muito complexa.
Muito complexo. Você tem que pensar bem no momento de escolher se você vai realmente se casar ou se você vai viver em união estável. É importante bater na tecla também dos direitos e deveres daqueles que vivem amaziados, juntos, em companheirismo, enfim, daqueles que não são casados, mas que optaram pelo regime de união estável. Olha, os deveres são praticamente 100% os mesmos deveres de uma pessoa casada. Agora, em relação aos direitos, como eu falei, os direitos já são um pouco relativos. Se você não buscar sacramentar essa união estável, seja ela num cartório, através de um instrumento público, através de uma escritura pública, diante de um tabelião, se você não procurar estabelecer isso de forma particular, mediante a assinatura de 2 testemunhas, onde você pode, inclusive, estabelecer o regime, se você quer que aquela pessoa participe daquilo que foi construído dentro da relação, se você quer incorporar como se fosse um regime de comunhão universal de bens, ou separação universal de bens, ou de comunhão parcial de bens, você pode deixar tudo isso muito bem definido nesse documento. A questão depois é a interpretação, mas tudo bem. Se você faz isso aí de forma particular ou no cartório, você já está se resguardando futuramente para a questão patrimonial, no que diz respeito à questão patrimonial. Até porque isso que é feito no cartório, ele tem efeito especificamente patrimonial. Tá? Não é porque você tem também esse documento que você vai poder registrar a criança. Lógico, você vai poder pleitear uma questão previdenciária, mas para a questão patrimonial isso é de suma importância.